Nos últimos dias, uma série de confissões nas redes sociais de práticas de orgias sexuais e uso de drogas envolvendo o magistrado da comarca da Praia, Mândio Brito, está a causar um aceso debate no país. As chamadas confissões em si, que são uma espécie de prosa bárbara, não tem nada de edificante. A pergunta que devemos fazer é a seguinte: a sociedade cabo-verdiana está interessada em ouvir os pecados de nós todos? Eu penso que isto não é um valor cabo-verdiano, isso é um mau costume. E eu considero que a sociedade no seu todo não tem nada a ganhar pelo facto de estar publicamente a fazer a confissão. Para mim, este é um grande golpe de marketing da Craste. Eu não quero saber, eu penso que a sociedade cabo-verdiana não quer saber dos pecados dos outros. Portanto, eu interpretava essa confissão mais como um movimento contra a hipocrisia, um movimento pela verdade. Eu julgo que eles estão a imputar-se a si mesmos, por isso é que estamos realmente revoltados, não é? Atos que nós todos consideramos, portanto, que são atos ignóbeis e que realmente, tanto, que nós não devemos praticar. No fundo, eles estão, tanto a imputar-se a si mesmos esses atos, não é? Como forma, portanto, de alertar publicamente para a necessidade de os deixarmos de praticar e possamos encontrar a verdade. Alegados indícios de agressão a menores nas confissões levaram a que autoridades como a Procuradoria de Menores, o ICA e a Comissão Nacional dos Direitos Humanos reunissem de emergência na tarde de sexta-feira para avaliar o caso do orfanato mantido pela congregação. A Procuradoria-Geral da República ordenou a abertura de 2 processos crimes contra 2 membros da Congregação Reformada dos Adventistas do 7º Dia de Tendas. São suspeitos de crimes de tortura e tratamentos cruéis, degradantes ou desumanos, maus tratos a menor ou incapaz, maus tratos a cônjuge, sequestro, homicídio simples, calúnia e injúria. A Polícia Judiciária deteve na manhã de hoje o líder da Congregação Reformada dos Adventistas do 7º Dia de Tendas, Inácio Cunha. O Ministério Público decidiu arquivar o polémico processo-crime que envolve a CRASD, Congregação Reformada dos Adventistas do 7º Dia de Tendas. A Congregação Reformada dos Adventistas do 7º Dia de Tendas diz-se nada surpresa com o arquivamento das queixas contra a organização feitas em junho passado. Que a graça de Nosso Senhor Jesus Cristo seja com o vosso espírito. Amém. A mim é a Mândio Brito, e que ali é uma série feita pela Congregação Reformada dos Adventistas do 7º Dia de Tendas, abreviatura CRASD, explica a pessoas que o primeiro processo que foi intentado contra o Sr. Inácio Cunha e mais alguns elementos de CRASD na sequência de que as confissões públicas efetuadas. A razão que levaram a fazer vídeo foi porque tinham pessoas que sem entender o que passa naquele processo. Eles entendem apenas naquele processo pôde na Procuradoria e me seguem seu rumo até que foi arquivado. Mas pessoas ficam sem detalhes de o que passa. Então, nós de cá não entende por bem das pessoas uma explicação à volta disso. Nessa explicação, nunca sabemos comenta sobre a atuação de justiça, nem revela peças de processo, mas não sabemos dar uma explicação de o que passa, com base no processo, para próprias pessoas poderem analisar e trazer conclusão. CRASD é uma igreja que surge no ano de 2003. E surge de seio de Igreja Adventista do 7º Dia, em que o Sr. Inácio Cunha e mais um grupo de apoiantes pede à igreja que fosse reformado algumas doutrinas, nomeadamente de bem e mal, de dízimos e outros, que segundo a Bíblia cá estavam corretos, tanto no seu ensino teórico, como também na sua aplicação prática.
visto que dirigentes de área que concorda com essa posição, então, a certa altura, foi expulso 27 pessoas, entre eles Inácio Cunha, de Igreja Adventista do Sétimo Dia, e que o grupo que foi expulso, eles bem congrega e lá então surge Christ, na bairro de Ponta d'Água, cidade da Praia, Ilha de Santiago, República de Cabo Verde, no ano de 2003. Christ, enquanto igreja, tem um sistema em que membros esta faz uma caminhada, sempre mostrando-se exposição a cada jornada. Assim, cada elemento que entra a Cristo, ele é instruído na doutrina, primeiro. O único é a mostrar o caminho e ele escolhe se crê entra ou não. Naquela jornada, se entra, basta dado temas bíblicos feitos, o único ele estuda, preenche questionários de que temas, o único se concorda ou se concorda, se pratica ou não, e a partir de quando que se pratica. Cada jornada é feita mediante um voto, e cada membro se segue mediante um voto que se toma na tema perante a Igreja e perante Deus. E votos perante Deus, vez feito, é inviolável. E um dos temas que membros da Igreja conhecem é um tema que dentro da Igreja nos é chamado de anátema segunda parte, mas que no nosso site pessoas se chamam com o nome exaltar a Deus e humilhar os anátemas, ou humilhar a Deus e exaltar os anátemas, segunda parte. Esse tema fala de confissão de pecados. E tudo que os membros de Cristo, ou que os ex-membros de Cristo envolvidos nesse processo, conhecem que ele tema lá, perfeitamente. Logo, tudo isso tem consciência, uma confissão e um mandamento bíblico. Sendo certo que esse tema de anátema, segunda parte, é conhecido dentro de Cristo desde o ano de 2008. Portanto, há muitos anos atrás. E que é um tema novo. Tudo que os queixosos que nos sabemos falar, eles conhecem esse tema, eles fazem pacto diante de Deus, diante da Igreja, mesmo confessar seus pecados. Nenhum desses é pessoas inocentes quanto à confissão de pecados. Em maio de 2016, foi publicada a 13ª Confissão Pública de Cândido de Pina, que está a falar sobre orgias que acontecem na Ilha de Fogo, na casa de minha mãe de Brito, envolvendo a mim, minha mulher Edira, Cândido, sua mulher Ramila, minha irmã Vera, seu marido Branco. Poucos dias depois dessa confissão ser divulgada, tanto nas ruas como no Facebook, sai a 14ª Confissão de Cândido de Pina, que fala de uma outra orgia, também já com pessoas muito macias, ocorrido também na Ilha de Fogo. Esta segunda confissão foi também publicado no Facebook. Na sequência das confissões, houve um grande choque social perfeitamente compreensível. Que os grupos eminentes que aceitavam confessavam, quando aceita essa confissão, que portanto te revela coisas que já tinha passado na igreja ocultamente, exalta para o fim de suas cabeças, atacando que está aceita a confissão, e atacando Inácio Cunha, que foi aquele que apelaram a fazer confissão de nossa própria e livre vontade, caso não aceitasse. E um grupo de nós realmente aceita. Que o grupo que resolve opõe, eles apresentam queixas no tribunal. A 7 de junho de 2016, foi apresentada uma queixa na Polícia Judiciária. Queixosos foi Elsa Brito Moraes, Eidira Moraes Brito, Ramila Nadine Rodrigues de Pina, João José Brito, Carlos Brito e Samuela Emília Moraes. Que esses queixosos apresentam uma série de queixas que nos devem hoje, parte por parte, aqueles assuntos. A 9 de junho de 2016, também na Polícia Judiciária, Elsa Brito Moraes
Eidira Moraes Brito, Ramila Nadim Rodrigues de Pina e Avelino Moreira apresentam queixa-crime por causa de também as confissões. Que a primeira queixa que dá origem ao processo de instrução número 8059/16, que a queixa foi dirigido contra Inácio Cunha. Que a segunda queixa dá origem ao processo de instrução número 8289/16, dirigido contra Cândido de Pina. No decorrer desse processo, a partir de 20 de junho de 2016, começa a ser ouvido queixosos. Foi ouvido 8 queixosos na total, visto que foi também apanhado uma queixa de 2012, de processo de instrução número 7070/2012, que foi apresentado para a Adelgisa. Esse queixa apresentado para a Adelgisa Almeida era de 2012, mas foi aproveitado e juntado. E logo, o processo de CRAS fica resultante de 3 queixas e de 3 processos. Processo 80.059/16, contra Inácio Cunha, apresentado para aqueles 6 queixosos que nos refiro, Elsa, Eidira, Carlos, Samuel, João José e Ramila. Processo 8289/16, que tem 4 queixosos, Avelino, Elsa, Eidira e Ramila, contra quem? E processo 7070/12, que tem como queixosos Adelgisa Almeida, contra arguidos Inácio Cunha e Verde. Esses 3 queixas levam a uma vasta investigação. Foi ouvido 69 pessoas no total, 8 queixosos, mas 61 testemunhas e declarantes. Na conclusão, o processo foi totalmente arquivado. É bom deixar as pessoas entenderem, no processo de CRAS, a ele foi ouvido apenas pessoas que apresentam queixa e testemunhas que as pessoas que apresentam queixa indicam. CRAS que teve a oportunidade de apresentar um único testemunha de defesa, nem um único prova. Mesmo assim, o processo que vai avante. Não se nos explica o porquê. Mas antes de nos explicar melhor o que foi queixado e o que é apurado na investigação, nós temos que fazer um percurso para entender quem é que é queixoso que queixa. Então começa com a primeira queixosa, Elsa Brito Moraes. Elsa Brito Moraes, mais conhecida por Elsa, começa a tomar estudos bíblicos comigo. Não tinha acabado recentemente de entrar na casa. Quando ele toma estudos bíblicos, meses depois, ele começa a fazer parte de CRAS voluntariamente. Ele foi representante ou porta-voz de CRAS perante o mundo. Durante largos anos que esteve na igreja, tudo só se conheceu como o rosto principal de CRAS. Dentro da igreja, ocupa cargos altíssimos. Além de representante geral da igreja, era responsável pelo Ministério da Administração e Distribuição de Bens Geral da igreja. Também era do Ministério de Trombeta, Ministério de Proteção Física, e ocupa vários ministérios na igreja. E era, durante muito tempo, principal pregadora de igreja na cultos divinos na sábado. O único que geralmente a pregar 2 pregadores, mas essa era um de que principal. Ele saiu da igreja em fevereiro de 2016, após vários meses de insistência por parte da igreja, ele confessa seus pecados, inclusive de minha parte também, mas ele aceita e continua a sucumbir, até que vendo ele uma igreja que está parada de apelar, ele confessa, ele resolve abandonar, sendo que ele arranja tudo o seu experiente para sair, e no dia que sai, simplesmente sai e deixa um bilhetinho para trás, sendo que ele sai sem dar qualquer aviso. Eidira Moraes Brito, minha esposa, entra na igreja em que ele começa a tomar estudos bíblicos na ilha de São Nicolau, com sua mãe, Maria Antônia, a qual foi uma das minhas primeiras discípulas na São Nicolau.
Edira Brito, no seu percurso ao longo da Igreja, ele é que chega e desempenha grandes cargos, visto que sempre foi um pedra altamente negligente para coisas de Deus. E dá-se colaboração na área de música e algumas outras áreas da Igreja, nomeadamente educação por crianças. Ele sai da Igreja em fevereiro de 2016, após ter sido apelado à confessa, em especial após 2 sábados em 2 cultos seguidos, em que foi apelado para a irmã Délcia Cunha, que confessa seus pecados, sob pena de Igreja, eventualmente, ser obrigada a tomar uma posição por ele. Então, ele resolve desistir. Ele resolve abandonar, confessa seus pecados. Ele deixa um carta de aviso, uma semana depois, ele abandona seu lar e sua igreja, porque ele é que estava disposto a confessar os seus pecados. Carlos Brito, mais conhecido por Caru, e começa a tomar estudos com Samuel Moraes, seu e sobrinho, em que Samuel mostra a verdade de Cristo. Ele aceita e começa a ver para Cristo na ilha de São Nicolau. Era ainda um adolescente. Durante muito tempo, foi de que as principais pedras na igreja de São Nicolau. Era, aliás, a segunda pedra mais influente na igreja de São Nicolau, traz a minha mãe. Depois, de certa altura, é ausente da igreja, quando vai estudar na Portugal, porque opta para pecar. Depois que na Portugal estudo que dá certo, que ele regressa, a igreja dá mais uma chance e trazer de São Nicolau para a Ponta d'Água. Ali na Ponta d'Água, ele foi dado cargos altíssimos na igreja e torna praticamente a segunda pessoa dentro da igreja, sempre perto de Inácio Cunha. Ele foi um dos feitores de site da igreja, ele que fez aquele site castevangelismo.com por completo, praticamente. Ele ocupava os mais altos ministérios na igreja, tanto que se a pessoa veio site, antigamente, todos lá sempre lhe derivam. Também ele foi um dos principais pregadores na culto de sábado. Ele e Essa Brito eram aqueles grandes pregadores de igreja que, inclusive, pregavam pessoas para confessar os seus pecados. Ele saiu de igreja em finais de 2015, depois que, pela primeira vez dentro de Cristo, ele recebe uma desonra, porque é que estava a confessar. Então o profeta Inácio Cunha, pela igreja, se confessa, e ele foi rebaixado a alguns cargos por causa de se recusa em confessar. Pouco tempo depois de ele dar a disciplina, ele abandona a igreja sem fazer ninguém nada, aproveitando que tinha ido a São Nicolau para o funeral de sua irmã, e fica a seguir irmãos de igreja na São Nicolau, cada sai na campo missionário sábado, até que lá a igreja silenciosamente e ele volta de São Nicolau para a praia, para a casa de 6 famílias na altura anátimas, ou seja, ex-membros da igreja. Samuel Moraes, ele foi de que as primeiras pedras que mim começa a contar depois que entra a casa. Ele e ela. Samuel Moraes foi evangelizado por mim na São Nicolau em finais de 2004. Depois de muita resistência à doutrina de Cristo, em finais de 2005, ele é bem aceito a fé de Cristo. Então ele começa a pregar e a trazer outros elementos para a igreja, nomeadamente Carlos Brito e outros. Depois que ele vem para a igreja de Ponta d'Água, onde que ele é casa com Elsa Brito, minha irmã, ele torna uma das principais pedras dentro da igreja. Ele era trombeta, que um dos cargos mais altos dentro da igreja. Também era ativo participante na música na igreja e participava em vários ministérios. Essa igreja, em janeiro de 2012, expulso por causa de indisciplina que arranja dentro do cenáculo de Cristo, onde que ele quebra a janela, açoita jovens e depois ainda começa a agredir sua esposa, Elsa Brito, pelo qual ele foi condenado para a prática de um crime de violência baseada no género para o Tribunal de Comarca de Praia.
Por causa disso, ele foi expulso de cenáculo e é afastado de igreja. Ele também é dado um tempo para confessar. Nunca é aceito. E hoje é vive fora. João José Brito, mais conhecido para Zequinha ou Igreja, ele entra CRAST em 2008 no Centro de Recuperação e Conservação de Toxicodependentes, de CRAST. Quando vivendo como paciente, ele recebe um tratamento para ser curado. Ele foi curado de maneira linda, que próprias pessoas na rua ficam admiradas com a grande transformação de João José Brito. Dentro de CRAST, ele torna também únicas pessoas de maior confiança. Ele tinha cargos altos em vários ministérios, pertencendo ao Ministério de Educação Física, dando apoio ao Ministério de Evangelismo, trabalhando para resgatar outras pessoas e tags na rua para trazer, porque ele tinha sido tag e, portanto, tinha experiência nessa área, e era a única pessoa mais ligada a Inácio Cunha. Eu sei, no ano de 2016, por causa de ele mesmo ter envolvido na pecados particulares e ter que se confessar. Então eu sei que vai viver sua vida no pecado, não foi sua escolha. E eu sei, sem dar aviso, Ramila Rodrigues, a ele entra CRAST por volta de 2006, 2007, na ilha de São Nicolau, único que tinha recebido estudos bíblicos com a Edina Brito, seu colega de turma no liceu. Depois que ele recebe estudos bíblicos, ele acaba para entrar na igreja e lá ele bate a desenvolver, até que vem por conta da água. E de ali, ele consegue ocupar cargos altos dentro da igreja, em vários ministérios. Ele sai da igreja depois que seu marido Cândido de Pina resolve confessar pecado de orgias praticadas na Ilha de Fogo, em que ele concorda com essa confissão, mesmo sendo que ele tinha assumido nessa confessado seus pecados, tudo isso. Ele larga e sai da igreja poucos dias antes de publicação pública desse pecado. Ele leva algumas confissões de orgia com ele e ele mesmo começa a mostrar outras pessoas. Ele sai da igreja também sem dar qualquer aviso, num sábado, depois que chamar a atenção na igreja para seu mau comportamento que estava a apresentar, ele sai e abandona sem dar seu marido e nem ninguém qualquer satisfação. Avelino Vaz Moreira, ele entra a CRAST no ano de 2003. Ele foi pregado por Clamir Souza, mas conhecido para Claro, membro de CRAST, que foi seu colega de escola. Canto nem mesmo a mãe de antiga CRAST, a Charolina CRAST. Lino, ele também foi um das trombetas de igreja, cargo mais alto na altura, que era ocupado só para 6 elementos de igreja. E Avelino era um desses. Avelino, que é conhecido por Lino, de Alfândega. No tempo que estive na igreja, também anda na pecado que confessa. E acaba para ser expulso, após ter sido surpreendido na administração, em que é achado com faca, surpreendido dentro de seu colchão, com o plano para atingir, talvez mortalmente mesmo, Inácio Cunha. Então a igreja teve que expulsar no mesmo dia, visto que suas intenções malignas ficam claras diante de todos. E ele foi expulso numa reunião com dezenas de membros de CRAST presentes, onde que foi desmascarado. Adalgis Almeida, mais conhecido para Gigi, entra a CRAST pregado para seu filho Samuel Moraes. Depois que vendia de São País de São Nicolau, ele converte a fé, ele com seus filhos, e depois, mais tarde, vem para CRAST de Pontará. Ele sai da igreja porque quando a igreja expulsa seu filho Samuel Moraes, ele que concorda com a expulsão. E acha, mas foi injusto. Então a igreja também opõe contra ele. Na altura, Elsa Brito e vários outros cristãos, eles opõem também a Adalgis Almeida, visto que ele defende seu filho por sentimentos, mas não por um resto de justiça. Que os 8 queixosos, Elsa Brito, ele esteve na igreja num total de quase 12 anos. Edira Brito,
entra na igreja com 13 anos de idade. Ele sai de igreja com 24 anos de idade, portanto, 11 anos na igreja. Carlos Brito, ele entra na igreja no ano de 2005, ele sai em 2015, esteve quase 10 anos dentro de Cristo. Samuel Moraes, ele entra na igreja em 2005, finais, e sai de igreja em janeiro de 2012, quase 7 anos na igreja. Ramiro Rodrigues, ele entra cá por volta de 2006, 2007, e sai em 2016. No Poliflat, esteve quase 10 anos na igreja e ele entra adolescente na igreja. João José Brito entra cá em 2008 e sai em meados quase de 2016. Esteve quase 8 anos na casa. Avelino Moreira entra cá na meados de ano de 2003 e sai no início de 2011. Portanto, esteve na igreja quase 8 anos. Adalgisa Almeida entra cá em finais de 2007 na ilha de São Nicolau e sai de igreja em inícios de 2012. Esteve assim na igreja quase 5 anos. De que queixosos, Elsa Brito e Samuel Moraes era o casal mais próximo de Inácio. Inácio se saía para lugares distantes, estava sempre com eles dois. Este está muitíssimo ligado a Inácio e Elsa Brito falava com Inácio largas horas de assuntos de igreja. Carlos Brito, durante muito tempo, foi braço direito de Inácio dentro do Cristo. Pessoa muito respeitada na igreja, devido a cargo altíssimo que ocupava na igreja. Edira Brito foi, desde sempre, uma das mulheres que mais recebe tratamento de favor de parte de Inácio Cunha, que amou muito. E até dia de hoje, Elsa Brito e Samuel Moraes é muito invejado para membros da igreja. Também Carlos Brito, Edira Brito e João José Brito, por causa de ser de grande proximidade de Inácio. Ramiro Rodrigues, durante sua estadia na igreja, tal como Edira Brito, sendo uma das duas pessoas que mais Inácio cuidava deles e tratava eles muito bem e protegia eles. Avelino Moreira, durante muito tempo, enquanto esteve na igreja, era muito próximo também de Inácio, de que é mais próximo. E Adalgisa Almeida, ele esteve na igreja, também e tinha alguma forte proximidade de Inácio. Tudo que as queixosos é pessoas que conhecem Inácio durante anos, que vários deles, próprios membros da igreja, reclamavam deles, porque Inácio era muito próximo deles. Casos de Elsa Brito, João José Brito, Samuel Moraes e Carlos Brito. Mas mesmo assim, eles apresentam queixa contra Inácio Cunha. Não devemos a seguir, mostrando aquele processo e até onde que vai parar. Meus acompanhem próximos episódios para nos entender detalhadamente, mostre tudo o processo. Obrigado.